Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada da Fé. Se você já é inscrito do canal, meu muitíssimo obrigado. Que Deus sempre abençoe a sua vida e ilumine os seus caminhos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, faça comentários, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conte o seu testemunho de fé, de como Deus mudou a sua história de vida. Como mencionei no vídeo anterior, a Bíblia Sagrada que conhecemos hoje, de fácil acesso, onde temos o privilégio de adquirir um exemplar por um preço que temos condições de pagar, ou simplesmente baixá-la de graça nas plataformas digitais. Nem sempre foi assim. Muitos homens usados por Deus se empenharam muitos, alguns dando a sua própria vida para que todos os povos tivessem acesso à palavra de Deus em sua língua nativa, e também tendo condições de possuir um exemplar para seu estudo e meditação. Contudo, mesmo diante de tantas facilidades para se adquirir uma Bíblia Sagrada, com algumas traduções na linguagem atual de fácil compreensão, alguns grupos de pessoas preferem ficar apenas nas palavras de seu líder, acreditar no que eles pregam cegamente, sem questionar, ou simplesmente por curiosidade dar uma conferida, ver se é realmente isso o que dizem as Escrituras. Infelizmente, muitos membros de algumas denominações religiosas veem como um insulto questionar o pastor sobre uma palavra que eles não concordam com o ponto de vista do pregador. No entanto, é fato que a grande maioria dos líderes religiosos não gostam de ser questionados sobre aquilo que pregam. Quando questionado por algum irmãozinho desavisado, mesmo que esse questionamento seja em particular, a reação do líder religioso geralmente é de ira e indignação. Vou citar um breve exemplo. Depois de um culto abençoado, onde o pastor pregara sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, o pastor deu a bênção apostólica e se dirigiu para a saída da igreja para se despedir dos membros, com um aperto de mão e um desejo de uma semana abençoada. Ficava o pastor, alguns obreiros e alguns presbíteros, conforme os irmãos iam saindo. Eram abordados alguns com abraços calorosos e outros com um aperto de mão. Um membro pegou na mão do pastor, sorriu e disse: "Linda mensagem, pastor, mas eu discordo, senhor. No meu ponto de vista, não eram pães e peixes espirituais. Eu acredito que eram físicos, para matar a fome de toda aquela multidão." O pastor olhou para ele de cima a embaixo e disse: "Você está errado, eu estou certo. Para que pães físicos? O povo precisa de alimento para a alma." "Não, pastor. Veja bem, a situação do momento, antes que o irmão terminasse de concluir a frase, foi cercado pelos obreiros e presbíteros que disseram aos gritos: "Quem é você para discordar do pastor? Você não passa de um simples membro que só serve para esquentar os bancos." "Calma, meu irmão, eu só estou dando a minha opinião, a maneira que eu vi e entendi o texto, só isso. Podemos conversar sobre isso. Talvez eu não tenha entendido direito." "Você não é nada. Aceite simplesmente o que o pastor disse, sem questionar a Bíblia. A Bíblia ensina que o pior pecado é o de rebeldia. Não seja rebelde." Em outros termos, esse homem conhecia a palavra de Deus e a estudava, e só queria uma explicação do pastor, mas foi repreendido severamente. Ele, infelizmente, nunca mais voltou a frequentar aquela denominação. Para os líderes, isso foi ótimo, pois ele era um irmão que pensava, lia a Bíblia e verificava as palavras ali registradas. Não ficava só nas palavras do pregador, e isso era um perigo para a denominação religiosa.
Para algumas denominações religiosas, a pior coisa são aqueles irmãos que pensam, que meditam, que questionam, que estudam a Bíblia Sagrada, que não se conformam apenas com aquelas aulas de escolinha dominical, onde a denominação adestra o membro a seu gosto, ou aqueles supostos cursos de teologia criados com a mesma finalidade, ensinar o que a denominação quer, não o que a Bíblia prega. Qual o perigo de não se estudar a palavra de Deus? Simplesmente acreditamos naquilo que os líderes religiosos pregam. Acreditar em seus cursos da Bíblia, onde você tem que aceitar aquilo que eles lhe ensinam, sem direito a questionamento. O perigo é evidente. Caímos nas mãos de uma seita religiosa que aparentemente tem o ar de uma igreja perfeita, um ar de santidade, um lindo louvor, pregações convincentes, mas que não fazem a vontade de Deus. Algumas denominações religiosas pregam que não devemos estudar a Bíblia Sagrada. Será que eles estão certos? João capítulo 5, do versículo 39 ao 43. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não recebo glória dos homens. Mas bem vós conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Percebemos que, nesse versículo, Jesus faz uma crítica aos judeus, não porque eles estudam as Escrituras e buscam nela a vida eterna, mas porque nas Escrituras falam da sua vinda, e mesmo assim os judeus não o reconheceram. Muitas denominações religiosas usam esse versículo para dizer: vejam, Jesus disse que não devemos estudar a Bíblia. No entanto, é evidente que não é isso o que Jesus quer dizer. Devemos sim examinar as Escrituras, estudar e meditar todos os dias, pois ela é a luz que guia os nossos passos. E é ela que testifica a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, não devemos fazer como aqueles que examinam as Escrituras, mas ficam presos nas palavras de homens e não nas palavras de Deus. Ou seja, damos mais crédito nas palavras de homens que pregam usando os seus próprios argumentos do que nas palavras que estão registradas nas Escrituras Sagradas. Para finalizar, medite no que está registrado no Salmo 119, do versículo 99 ao 105. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartai dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.